Fala aí pessoal, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tranquilo? Estamos aqui então começando mais uma aulinha. Na verdade, agora a primeira aula de conteúdo propriamente dito do nosso bimestre dessa disciplina de liderança, terceiro bimestre. E aqui falando para vocês, já contextualizei o que nós iríamos fazer nesse terceiro bimestre. Apresentei o nosso programa de liderança que está sendo executado neste ano. Acho que vocês devem ter percebido. Se não perceberam, é essa a ideia fundamental desse caminho, desse percurso na disciplina de liderança. Primeiro, conhecermos as relações entre eu comigo mesmo, por isso a noção do autoconhecimento ser muito cara a um líder, por isso que a gente bateu nessa tecla, fizemos testes, fizemos pesquisas, tentamos identificar que o autoconhecimento é um elemento fundamental para todo e qualquer líder, e sobretudo para vocês, como futuros líderes ou como atuais líderes dos seus círculos sociais. Fizemos no segundo momento a preocupação do eu com o outro, portanto a ética, como devo agir, como eu chego à felicidade nessa arte de bem conviver com os outros. Aí a ética da virtude, a virtude como critério fundamental, ou o dever com Kant, ou a ideia da consequência. Então sempre pensando essa relação do eu como líder, né? Eu como membro dessa sociedade em relação aos outros. Nesse terceiro bimestre, o objetivo, como já foi pré-anunciado, é tentar pensar essas relações não apenas do eu com o outro, do eu comigo mesmo, mas agora do eu com o meio no qual eu estou inserido. E por isso que a discussão volta-se nesse momento para o papel do líder em relação a esse nosso meio. Meio que nós vamos entender a partir de uma ótica da sustentabilidade, vamos tentar buscar reflexões, conceitos, ideias nas mais variadas áreas do conhecimento que possam ajudar vocês a bem entenderem como funciona esse outro. Beleza? Tranquilos? Estão preparados? Maravilha! Então, o nosso bate-papo de hoje deve nos conduzir a uma reflexão sobre aquilo que será compreendido como bioética, mas ao mesmo tempo como uma ética que vai além dessas relações humanas. E um autor que eu já havia mencionado a vocês, que vai ser o nosso autor de cabeceira, né? O ideal seria que vocês pudessem ler o livro, Calhamação, um livro chamado Princípio Responsabilidade, do Hans Jonas. Esse Hans Jonas é um autor alemão, ele nasceu lá em 1903 e morreu com seus 90 aninhos em 1993. É sem dúvida nenhuma talvez um dos maiores e mais influentes pensadores da atualidade, digo da contemporaneidade, dessa última metade do século XX, e as suas ideias ainda estão reverberando com muita intensidade, ainda mais em tempos onde essa sustentabilidade ganha os espaços na mídia e se torna uma exigência para os nossos líderes. Ele tem aí então toda a problemática em relação de uma bioética, de uma ética voltada para a vida entendida não só como vida humana, mas como toda a biosfera. E ele vai fazer uma crítica ao modelo ético tradicional, sobretudo por conta das transformações tecnológicas que ele assistiu acontecer, né, ao longo de sua vida, e que teve esse impulso, esse boom na última metade do século XX. Portanto, ele critica sobretudo o autor que a gente viu no bimestre passado, o nosso bom e velho amigo querido Kant. O que o Kant propunha enquanto reflexão ética? Se vocês lembrarem das nossas aulinhas, lembrarem das minhas explicações, dos meus vídeos, e lembrarem das aulinhas de filosofia e ética de vocês, e lembrarem das atividades que vocês tiveram que fazer lá em filosofia e ética, o Kant vai propor como critério fundamental para uma ação ética o critério do dever. Aí tem um palavrão que vocês viram lá com Kant, que era o palavrão chamado imperativo categórico. Lembro disso, né? Lembro, acho que vocês lembram sim. O que é essa coisa chamada imperativo categórico? Nada mais são que máximas e orientações, que aquelas máximas universais que imperam, que nos obrigam a algo. O famoso imperativo categórico do Kant tinha como meta o quê? Dizer:
haja de tal maneira que a sua ação possa ser colocada como modelo de lei universal. Senhor, pode repetir? Sim, haja de tal maneira que se todo mundo agir desse jeito, se essa ação for considerada um modelo de ação nas diversas sociedades, ela não vai causar problema para ninguém. Então haja sempre de tal maneira que se você agir desse jeito, eu agir desse jeito, se todos nós agirmos desse jeito, nós teremos uma sociedade harmoniosa, teremos uma sociedade feliz, onde não haverá conflito. Agora, se você estiver agindo de tal maneira que se outros agirem da mesma forma vão produzir um certo desconforto na sociedade, então não faça isso, ok? Haja de tal maneira que, se a sua ação for colocada como modelo, possa produzir um fim benéfico para todos nós. Em suma, o imperativo categórico quer dizer isso. Então, se eu de repente vejo uma carteira na rua, ou vejo uma carteira em cima do balcão do estabelecimento comercial onde estou comprando alguma coisa, e eu vou lá e furto essa carteira, ou apenas acho ela, mas até sei de quem é, mas pego para mim o conteúdo dela. Então, pensa, se todo mundo agir desse jeito, a sociedade será mais justa, mais harmoniosa? Será prazeroso? Será legal morar numa sociedade onde todos fazem isso? Talvez não. Então não haja desse jeito. Se você pega um papelzinho e joga o papelzinho no chão, você está poluindo o meio ambiente no qual você está convivendo. Se todo mundo jogar papel no chão, nós produziremos uma sociedade mais harmoniosa, sem conflitos, mais saudável, mais higiênica? Não. Então não jogue papel no chão. Em suma, esse imperativo, essa máxima universal, nos impera, nos obriga a agir desse jeito. Essa é uma das formulações do imperativo categórico. Há outras, e uma das outras é: haja de tal maneira que você nunca use o ser humano como meio para alcançar um fim, mas ao contrário, que ele seja sempre fim em si mesmo. Eu nunca use os outros. Nunca use os outros para alcançar outros benefícios. Então haja de tal maneira que o ser humano seja visto sempre, em toda e qualquer situação, como um fim em si mesmo, ok? E nunca como meio para alcançar. Então não objetiva as pessoas, não torne-as um objeto para alcançar uma outra finalidade. Não as torne um objeto. Por isso que essa é a relação do imperativo categórico conosco. Só que o que o Hans Jonas, aí sim, entrando no tema desse terceiro bimestre, o Hans Jonas faz uma crítica ao modelo de ética tradicional, como é a ética kantiana que a gente viu. Ele faz uma crítica a essa formulação do que nós devemos fazer do imperativo categórico kantiano. E como é que funciona essa crítica? Ora, ele vai dizer que essas formulações, essas fundamentações tradicionais não dão conta de responder aos problemas éticos na atualidade. Na ética tradicional, por exemplo, a natureza não estava sendo colocada como um objeto de estudo ou como objeto de ação da nossa reflexão. Os problemas que o Kant está lidando lá no século XVIII não são os mesmos problemas que nós estamos vivenciando na atualidade. Ok? Então, para isso, essa ética tradicional kantiana, a ética tradicional aristotélica, nessa concepção do Hans Jonas, não está conseguindo responder, dar uma resposta satisfatória aos problemas que nós estamos vivenciando. Tá bom? Mas quais são os problemas que nós estamos vivenciando? São os problemas da tecnologia, da escassez de recursos naturais, da possibilidade de destruirmos esse planeta com uma facilidade gigantesca, seja por meio da extração de matéria-prima, dos recursos naturais de forma indevida, de forma predatória, de forma selvagem, seja por meio da poluição que nós produzimos, seja por meio da criação de armas com alcance de destruição tão grandioso, a ponto de que algumas ogivas nucleares é capaz de destruir e colocar em risco todo o nosso planeta e todas as pessoas aqui. Então nós temos um potencial de destruição hoje muito diferente, inimaginável em tempos onde o Kant vivia.
E por isso que nós precisamos de uma nova reflexão ética e uma nova forma de pensar esse mundo. Por isso que, diante das transformações tecnológicas que nós temos vivenciado, nós temos um problema. E esse problema não consegue ser refletido, dito, trabalhado pelas éticas tradicionais. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Espero que estejam me acompanhando. E é daí que eu quero então trazer a reflexão, o que é que ele propõe enquanto solução, como é que ele faz essa crítica. Bom, primeiro, ele quer mostrar, chamar atenção para a insuficiência dos imperativos éticos tradicionais diante das novas dimensões do agir coletivo, diante das novas tecnologias, das novas possibilidades de alcance e de destruição que nós temos. A ética tradicional não tem categorias consensualmente convincentes para sustentar um debate sobre a ação humana em relação ao meio no qual eles estão vivendo. E justamente por isso que é central para o Hanziona considerar a necessidade de uma nova ética, uma ética que agora garanta, portanto, a existência da vida humana, e essa ética deve estar fundamentada não mais em imperativos categóricos, como queria o Kant, ou melhor, talvez em novos imperativos categóricos. Em imperativos categóricos que vão na linha de pensamento não apenas de dar a condição de garantir a existência do aqui e do agora, mas também a existência das vidas futuras. E por isso que ele vai encontrar, Hans Jonas vai encontrar num conceito chamado responsabilidade, ou melhor, num princípio que é o princípio da responsabilidade, ou o princípio responsabilidade. Nesse princípio nós vamos ter então um princípio ético para a civilização tecnológica. Se nós seguirmos os mandamentos da ética desse princípio responsabilidade, então a vida humana poderá ser possível, sem a qual, se não garantirmos isso, a vida humana não será possível. Por isso que, se o Kant propunha um imperativo, uma formulação do imperativo categórico nesses termos de haja de tal maneira que a máxima da sua ação possa ser vista como modelo de lei universal, ou ainda haja de tal maneira que o ser humano possa ser colocado sempre como um fim e nunca como meio, agora o Hanziana vai dar uma amplitude maior para esse imperativo. A preocupação não é mais em colocar apenas o ser humano como fim. Agora, o meio ambiente também não pode ser tomada como meio. Para Kant poderia. Veja, nunca tome o homem como fim em si mesmo. Mas e a natureza, professor? A natureza está liberada. Por quê? Porque a natureza não está garantida, não está sendo cuidada, zelada pelo imperativo categórico que ele propõe. Então, o que o Hans Jonas está dizendo é o seguinte: calma, sem a garantia de que esse imperativo me leve a ser responsável, não apenas pelo outro homem, pelo outro ser humano, mas também pelo meio no qual nós estamos vivendo, sem essa amplitude, sem essa ampliação do imperativo, vida futura não será possível. Por isso que a nova formulação vai nessa linha. Haja de tal maneira que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana autêntica sobre a Terra. Haja de tal maneira que a tua ação seja compatível com a permanência da vida humana na Terra. Haja de tal maneira que a sua ação não coloque em risco as gerações futuras. Haja de tal maneira que a sua ação não prejudique o meio no qual nós estamos inseridos. Haja de tal maneira que a sua ação zele não só pelos outros seres humanos, mas por toda a biosfera. Esse imperativo, ele é um imperativo que segue a mesma linha kantiana, mas com uma amplitude maior. Por isso que ele critica, mas ele usa a mesma fórmula do imperativo categórico kantiano é utilizada para ele na sua explicação do princípio da responsabilidade. Portanto, ele é de uma ordem racional, assim como era Kant, e ele é de uma ordem racional para um agir
coletivo. Coletivo. Não mais individual. Não mais individual. Ok? Então, portanto, ele chama atenção para essa configuração nova que esse princípio de responsabilidade vai propor. Nenhuma ética anterior tinha que levar em consideração a condição global da vida humana. Ora, por quê? Porque você não podia pensar que um dia o planeta Terra poderia acabar. Imagina um planeta tão grande, tão gigante, recursos naturais pareciam tão escassos, infinitos, mas o fato é que ele é finito, ele está escasso, e se nós não pensarmos nas futuras gerações, nós vamos comprometer isso. Então, se a sua ação hoje, aqui e agora, compromete o futuro das outras gerações, das próximas gerações, então não haja desse jeito. Por isso que as éticas anteriores não tinham como dar conta, porque eles não estavam vivenciando o colapso do planeta. Mas agora nós estamos vivenciando, e por isso que nós precisamos dar uma resposta para isso. E com a consciência de extrema vulnerabilidade que a nossa natureza nos dá essa condição, a intervenção tecnológica do homem, sobretudo, então essa intervenção tecnológica nos torna vulneráveis. E por isso que nós precisamos pensar sim uma ética voltada para uma ecologia, uma ética voltada para uma bioética, uma ética da vida em todas as suas formas. E é por isso que nós precisamos repensar as bases, os alicerces e os fundamentos da nossa ação ética. E é dever de vocês, futuros líderes, zelar por isso. O que eu quero dizer com isso então? Que repensar os princípios da base da ética é um dever nosso, do nosso tempo. E procurar não só o bem humano, não procurar apenas a satisfação. Então, portanto, a ética não deve ser só mais uma arte de bem conviver no grupo, com o coletivo, na nossa sociedade, mas a ética agora vai exigir de vocês uma responsabilidade para as coisas extra-humanas, que estão além do humano, na natureza, por exemplo. Ou seja, meus caros, é preciso alargar o conhecimento dos fins em si mesmo. Se os fins, como Kant e as éticas tradicionais queriam, era sempre melhorar a nossa vida no grupo e, portanto, respeitar o indivíduo, o ser humano, agora nós precisamos nos preocupar com coisas que vão além dessa relação e desse cuidado com o humano. Então, portanto, a concepção do princípio da responsabilidade do Hans Jonas está para além da esfera do homem. Ele quer fazer com que o bem humano incluísse também o cuidado com a natureza, que as nossas ações éticas voltassem também sua atenção e seu cuidado para as relações com o meio no qual nós estamos inseridos. Por isso, meus caros e minhas caras, se faz necessário que vocês, na posição de líder, possa se preocupar também com o meio. E essa é um primeiro papo, um primeiro bate-papo. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão do princípio responsabilidade do Hans Jonas com um textinho base para nós. Pensou que não ia ter atividade, né? Vamos ter sim atividade. E nossa primeira atividade será com base num texto. Eu não vou exigir que vocês leiam especificamente o texto inteiro. Ele é um artigo de uma doutoranda e um doutor, né, em filosofia da educação. Achei bem legal. Ele traz à tona vários conceitos, acho que assim são conceitos muito legais, mas eu não vou exigir que vocês leiam todo ele. Seria legal, top de linha, tipo cuidado máximo, que vocês lessem o artigo inteiro. Mas eu vou estipular como atividade, como para que vocês apenas façam a leitura do ponto 1, do ponto 2. E esse ponto 2 tem vários conceitos que vão ajudar a gente a entender bem. Então tem 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Eu vou falar para vocês que fiquem até pelo menos o 2.2, tá? Se quiser ler o 2.3, 2.4, maravilha. Mas leia até pelo menos o 2.2. Senhor, tá barateando demais. Eu tô com dó de vocês e tal. Mas acho que sim, vocês vão gostar do texto. É um texto que tá bem escrito, né?
Mas assim, são conceitos como heurística do medo, fim e valor, bem, o dever e o ser, então responsabilidade paterna, política e total, são conceitos que ele vai trabalhando lá no livro Princípio da Responsabilidade, dos quais esses autores desse artigo vão se debruçar. Então assim, quer ler o artigo inteiro? Maravilha. Mas se não, leia o resumo, a parte introdutória, né, o ponto 1, e o ponto 2, daí o 2.2 vai ter uma parte de introdução e depois tem a parte 2.1 e 2.2. Pelo menos os dois primeiros conceitos. Se tiver no gás e quiser, então, a atividade é fazer uma síntese, fazer um resumo. Pode ser em dupla, tá? Pode ser em dupla, individual ou em dupla. Vou abrir o campo lá, um espaçozinho no Ava, para que vocês possam postar isso. Mas pode ser em dupla para que vocês coloquem lá e façam esse resumo por tópico. Parte 1, o que o autor do texto diz. Parte 2, o que o autor do texto diz. 2.1, o que o autor do texto diz. 2.2, o que o autor do texto diz. E assim finaliza. Beleza? Tranquilo? Tendo dúvidas, manda aqui e a gente conversa. Valeu, abraços e até a próxima. Tchau, tchau.